Bom dia. Nós queremos continuar meditando no Sermão da Montanha. Hoje nós queríamos olhar especificamente para a segunda bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tem um hino que eu conheço, acho que os irmãos aqui não conhecem. Ele diz assim: atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Consolo. De Cristo nós podemos receber o consolo, por isso ele disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus sempre foi divinamente inspirado e ele sempre expirou santidade. Mas quando ele proferiu o sermão da montanha, naquela ocasião, ele tinha acabado de passar 40 dias em silêncio e meditação num jejum no deserto. E nós sabemos que o jejum, ele abre canais de inspiração. Isso quer dizer que naquele momento, Jesus estava no ápice do desenvolvimento humano, de consciência da sua missão. Ele estava no ápice da sua preparação espiritual para nos revelar o Pai. A voz que se ouviu no batismo do Senhor Jesus, aquela voz disse o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Jesus tinha muito o que falar. Por isso, ele vendo as multidões, ele se compadeceu delas e passou a ensiná-las, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim por diante. E hoje nós vamos ver a segunda: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se Jesus fosse um político, podemos dizer que o Sermão da Montanha seria a sua plataforma de campanha do novo reino. O novo reino que ele veio proclamar. O Sermão da Montanha seria o programa de governo divino e da ética humana, cujo objetivo visava a total recuperação da natureza do homem caído, do homem do reino terreno, natureza caída. Então ele juntou toda essa sabedoria, todo esse conhecimento espiritual, conhecimento que ele trouxe diretamente do Pai, que conhecia perfeitamente a necessidade humana, a necessidade do homem, e trouxe essa pérola para todos nós, para a humanidade, que é o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças. Quando Jesus diz bem-aventurados, ele está falando de uma alegria central, uma alegria interior, permanente, que por vezes pode ser envolta ou rodeada de uma tristeza periférica e passageira, que é bem diferente, é muito diferente de uma tristeza central rodeada por uma alegria periférica e passageira. É diferente ter uma alegria central e às vezes estar triste. Há uma grande diferença entre ser alegre e estar triste, e ser triste e estar alegre. A nossa condição
como filhos do reino, deveria ser esta, permanente. Sermos alegres, ser alegres, embora em algumas circunstâncias possamos ser envolvidos por uma tristeza passageira, uma tristeza periférica. Bem-aventurado significa ter um contentamento, uma alegria interior que não pode ser afetada de maneira alguma por circunstâncias externas. Ser alegre é uma qualidade daquele que crê em Cristo. Podemos lembrar da experiência de Paulo. Paulo passou por essa experiência. Em Filipenses capítulo 4, versículo 1 a 13, nós podemos ler o seguinte. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E depois ele termina proclamando, o hino de esperança de todo cidadão do novo reino. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se esta verdade estiver implantada em cada um de nós estaremos prontos para seguir a nossa vida. Não só no sentido espiritual, também no sentido emocional. Estamos preparados para enfrentar as dificuldades da vida. Estamos preparados para testemunharmos a nossa fé. Estamos preparados para continuarmos firmes na nossa carreira cristã. Eu posso dizer também que bem-aventurado é ser feliz, é ter a felicidade, é ser a felicidade. Mas a felicidade tem um preço. Não sei se todos já pensaram nisso. E o preço da felicidade é dar felicidade, é doar felicidade. Quem nunca fez alguém feliz, certamente terá dificuldade para ser feliz. Se nós não estivermos prontos, não estivermos preparados para dar felicidade a alguém, nós convivemos com pessoas. Nós convivemos com pessoas de todo tipo. Nós convivemos com pessoas que têm grandes necessidades. E a maior necessidade de uma pessoa pode ser não material, pode ser emocional, pode ser material também. E se nós não estivermos prontos para socorrer aquela pessoa, no sentido em que ela possa sentir pelo menos um momento da sua vida, felicidade, que de alguma forma nós pudemos proporcionar a essa pessoa com alguma atitude nossa, se não estivermos preparados para dar felicidade, para proporcionar felicidade, certamente encontraremos a dificuldade também de encontrarmos a felicidade para nós. O Sermão da Montanha, se colocado em prática, ele é muito bonito, ele é muito repetido, ele é muito falado. Mas se ele for colocado em prática, ele nos eleva a um nível espiritual bem alto, se colocarmos em prática. Não somente apreciar, mas ser praticado, vivermos o Sermão da Montanha. É como se fosse um distintivo, um crachá que um cidadão do novo reino usa. Será que alguém olhando para nós consegue enxergar esse distintivo, esse crachá pendurado em nosso pescoço? E somos cidadãos do reino por uma vida prática,
não por uma vida de pregação, uma vida de palavras, uma vida de ensinamentos, tudo isso é necessário, mas o mais importante, o que realmente fica, o que realmente marca, é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós praticamos. O Sermão da Montanha, se colocado em prática, nos leva a um novo modo de vida, com base no novo modo de pensar, e que nos proporciona um novo modo de ser, novo modo de vida, novo modo de pensar, um novo modo de ser. Ele começa na nossa mente e ele vai até o nosso coração. Primeiro nós ouvimos, nós analisamos, depois nós usamos as nossas emoções, nós sentimos o Sermão da Montanha, a necessidade do Sermão da Montanha ser aplicado em nossas vidas, e uma vez aplicado, nós somos um novo ser, bem diferente daqueles de antes de conhecer as verdades do Sermão da Montanha, as verdades profundas para serem aplicadas na vida de cada pessoa, para sermos realmente cidadãos do novo reino. Não apenas pessoas que têm uma fé diferente, umas pessoas que são chamadas por um nome diferente, mas pessoas que são conhecidas por ter um novo modo de ser e de agir. Todo ser humano tem uma faculdade, uma capacidade, né, que se chama intuição. Não sei se os irmãos já analisaram isso. A intuição está presente em nós. E pela intuição, ele sabe, todo ser humano ele sabe se está na verdade ou não. Ele pode ter um discurso completamente diferente daquilo que ele sente, mas lá no íntimo do seu ser, ele, pela intuição que ele tem, que é um dom divino, ele sabe se aquilo que ele está dizendo, se aquilo que ele está pregando é a verdade ou não. Se ele está na verdade, pela intuição, ele sabe que está na verdade, ele é profundamente alegre, calmo e feliz, embora externamente lhe aconteçam coisas que o entristeçam. Pode acontecer. E quem sabe que não está na verdade, intuitivamente, tem essa consciência, ele é profundamente triste, ainda que externamente se distraia com toda espécie de alegrias. É o que nós vemos aí, né? Tanta diversão sendo proclamada, tanta diversão exterior, né? A propagação, a proliferação das drogas e de tudo aquilo que traz uma alegria externa, porque no fundo o homem natural, pela sua intuição, ele sabe que não está na verdade e por isso ele é profundamente triste. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo e ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por conhecermos a verdade, nós devemos, quase que por obrigação, sermos profundamente alegres, sermos capazes de enfrentar as situações difíceis da vida com alegria, embora, como eu já disse, tenhamos alguns momentos que nos trazem tristezas momentâneas. É impossível livrá-la delas, estar livre delas por todo
por toda a vida, por todos os minutos da nossa vida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. No Salmo 55, Davi clama, Salmo 55, versículo 6, ele clama assim: ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Essa ventania e tempestade é em sentido figurado. Esse grito de Davi é um grito que vem da boca de quase todos nós em algum momento. É um grito de liberdade das coisas que pesam sobre nós. Nesse sentido, nos foram dadas as bem-aventuranças. Mas as bem-aventuranças parecem estar de cabeça para baixo, né, aos olhos humanos. O que poderia ser mais contraditório nesse caso do que a ideia do que os que choram? Tem algumas versões que dizem assim: bem-aventurados os tristes. Que mais contraditório do que isso, de que os tristes é que são felizes. É difícil para entendermos isso humanamente falando. Que o caminho da felicidade muitas vezes está na tristeza. Que o caminho da alegria está no choro. Eu quero ler um poema que eu li esses dias, que é muito interessante. Ele diz assim: andei uma boa distância com a alegria. Ela conversou o tempo todo, mas não me deixou nem um pouco mais sábio, apesar de tudo o que disse. Andei um bom tempo com a tristeza, e ela não disse uma palavra. Mas quantas coisas aprendi quando a tristeza andou comigo. Moral da história: preferimos a alegria, mas somos mais edificados na tristeza. Ninguém quer a tristeza, mas o que nos traz o crescimento não é a alegria, é a tristeza, os momentos, as dificuldades, as provações. Bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Ou choram pelo quê? Não é o choro de um ego ofendido e magoado, porque não foi tratado como queria ou não recebeu os aplausos que julgava merecedor. Como uma criança, por exemplo, a criança tem o ego exacerbado. Por isso ela chora toda vez que ela é contrariada. Ela não aceita aquilo de forma nenhuma. E quando o nosso ego, ele domina também o nosso ser, nós vamos estar tristes constantemente, todas as vezes que somos contrariados, todas as vezes que esperamos uma reação e a reação é outra. Também não é o choro de inveja ou raiva, como foi o de Caim, cujo semblante descaiu, porque a sua oferta não foi aceita. Alguma vez você já percebeu que aquilo que você quis oferecer ao Senhor parece que não foi aceito? Não chore por isso. Que o teu semblante não descaia por isso. Certamente você não fez como devia ter sido feito. Não fez com o coração. Não é também o choro de uma raiz de amargura, como foi o de Esaú, porque vendeu o seu direito de primogenitura. Ele perdeu a sua primogenitura. Nunca mais ele poderia reavê-la. E aquilo deixou nele uma raiz de amargura. Não adianta chorar por isso, porque é consequência de um ato seu. E se ele tivesse se arrependido de ter desprezado aquele presente que Deus havia lhe dado, o direito de primogenitura,
talvez ele poderia ter encontrado o consolo. Mas ele se arrependeu apenas de não ter mais a primogenitura. Por isso. Pelo bem que ele perdeu, mas não pelo ato que ele fez. Então aquilo deixou nele uma raiz de amargura, um choro contínuo. Também não é o choro de ranger de dentes, daqueles que passarão a eternidade nas trevas, porque preferiram as trevas do que a luz. Foi a escolha que fizeram. A palavra nos diz isso, que aqueles que escolheram as trevas e desprezaram a luz, estarão para sempre em desconsolo eterno. É um choro de ranger de dentes, é um choro que vem das profundezas da alma. É o choro de arrependimento, como foi o de Pedro. Pedro chorou amargamente ao sentir o olhar de ternura do Senhor Jesus Cristo, mesmo depois de tê-lo negado por 3 vezes. Aquele choro de amargura por ter ofendido o seu grande mestre. Bem-aventurados que choram de arrependimento, porque serão consolados. Também é o choro de reconhecimento e de desespero, como foi o de Paulo, quando se sentiu prisioneiro da lei do pecado que habitava nele. Ele disse: miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará desta natureza pecaminosa? Paulo, já no auge da sua experiência, ele reconheceu que o pecado, suas palavras, habitava nele. Então é o choro do reconhecimento da fragilidade da nossa natureza, da fragilidade do nosso ser em estar constantemente fazendo aquilo que é agradável a Deus, de agradar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Também é o choro de dor dos que são perseguidos e injuriados por causa do nome de Jesus. Aqui mesmo no Sermão da Montanha, no versículo 11 do capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Fomos injuriados e perseguidos, mas pelo nome do Senhor. Bem-aventurados sois. Bem-aventurados que choram por esse motivo, porque serão consolados. Jesus está falando da tristeza segundo Deus, que foi citada por Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo diz o seguinte: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Tristeza segundo Deus, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. Tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é a tristeza sobre o pecado, a tristeza que leva ao arrependimento. Estou triste porque perdi meus bens no vendaval. Tudo bem, é um momento de tristeza. Mas a tristeza que Cristo está falando aqui, bem-aventurados que choram, é a tristeza sobre o pecado que nós cometemos. É o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa. Cidadãos de um reino caído. Por isso o Senhor Jesus veio proclamar um novo reino. Veio falar de um novo reino, onde habita a justiça, onde habita a verdade.
e ele começou a proclamar esse novo reino, quando ele subiu aquela montanha e, vendo as multidões, se compadeceu delas e passou a ensiná-las, começando com as bem-aventuranças. Jó era um modelo de homem espiritual. Ele era irrepreensível, íntegro, temente a Deus, e ele se afastava do mal. Jó 1:1. No entanto, ele ainda tinha algo a aprender sobre a grandeza de Deus e da sua própria fragilidade. Só depois de passar por uma profunda tristeza, a tristeza segundo Deus, aquela tristeza, o sofrimento físico, mas ali ele teve a ocasião de meditar na sua natureza quase que inimiga de Deus. E depois de passar por aquela profunda tristeza, ele se arrependeu e confessou. Jó 42:5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, eu não sei se estou conseguindo chegar ao ponto que eu queria, de despertar em cada um de vocês essa necessidade de ter na profundeza da alma um reconhecimento de que não somos nada. Sem Deus não somos nada. Um reconhecimento que não podemos fazer nada, ser ninguém, se não estivermos no caminho do Senhor, se não estivermos olhando para o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Aquele reconhecimento que somos necessitados. Pela graça somos salvos. Romanos, eu tinha um versículo em mente, mas que eu não estou conseguindo lembrar agora. Justificados, pois pela fé, como? Temos paz com Deus. Mas tem um outro versículo ali no capítulo 3 ainda de Romanos, eu não estou conseguindo lembrar agora, que eu gostaria de citar aos irmãos. Bem-aventurança, essa bem-aventurança, o consolo, ela não vem do próprio choro. Então você chora e imediatamente você é consolado porque você chorou, mesmo a tristeza segundo Deus. O consolo, a felicidade vem com o que Deus faz em resposta ao choro, com o perdão que Ele dá àquele que tal choro necessita. É aí que vem o consolo, com o perdão de Deus. Você chora, você se arrepende, aí então vem o consolo dado por Deus. É a consequência do choro. Não é consolo no choro, é consequência do choro, o consolo de Deus. Nada é mais doído do que o choro do reconhecimento do próprio pecado. É difícil quando nós reconhecemos o próprio pecado, principalmente quando o nosso pecado, todo pecado trai um princípio divino, né? Todo pecado é a traição de um princípio divino. E quando nós reconhecemos um ato nosso acabou ferindo um princípio de Deus, é uma tristeza profunda que vai até o fundo da nossa alma. Mas nada é mais consolador do que saber que o Pai, o Deus a quem ofendemos, o nosso Pai, nos ama e nos perdoa incondicionalmente. Como isto é consolador. Só o fato de ter esse conhecimento já traz o consolo. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: confessem, chorem os seus pecados. Se necessário,
sofram pelo meu nome e serão consolados. Confessem, chorem os seus pecados, sofram pelo meu nome, se for necessário, e vocês serão consolados. Crês nisto? Sim, nós cremos nessa palavra do Senhor. E o consolo vem dele. Para terminar, eu quero dizer apenas que a marca do cristão maduro não é a impecabilidade, mas a crescente consciência do pecado. Cada dia, se nós estamos crescendo espiritualmente, certamente o nível de pecados, ele vai diminuir, mas ele nunca vai zerar. Mas a consciência do pecado é que deve crescer a cada dia. Ontem eu podia praticar um ato e achava que estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Mas hoje, se eu praticar o mesmo ato, eu tenho consciência de que estou ofendendo um princípio divino. É a consciência do pecado aumentando em cada um de nós, para que possamos ter esta comunhão com o Pai, podemos ter essa afinidade com o Pai, que é um atributo do novo reino, cidadãos do novo reino, que viverão em paz com o Senhor, viverão em comunhão com o Senhor, que nós começamos a aprender aqui já, e um dia será colocado totalmente em prática. João nos dá um aviso. 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E agora, para terminar mesmo, eu quero ler a estrofe de um hino que eu conheço e que fala do chorar também. Oh, que alegria, que gozo e paz, ter a salvação de Deus, e nova vida que satisfaz a alma que busca os céus, livres da culpa do pecar, longe da dor e do chorar. Bem-aventurados que choram. No momento esse choro vai terminar. Longe da dor e do chorar, tendo a certeza de gozar a redenção de Deus. Amém.